Urso Sem Curso foi um dos poucos desenhos que se salvou do Cartoon Network depois de 2015. Nele nós temos não só um show divertido, mas também uma história de aceitação entre três ursos na sociedade. Assim, na maior parte do tempo, o show acaba sendo um dos mais divertidos da Cartoon. Mas bem, nem todo episódio é assim. Quando o show tenta contar a parte triste da história, ele consegue. E eu acho que um dos episódios que mais exemplifica bem isso são os episódios de origem dos ursos. Que, de um jeito até assustador, eles nos destroem emocionalmente de um jeito tão absurdo. Então, se inscreve, dá o like, comenta, confere o vídeo original em inglês, que eu tive a ideia de fazer isso aqui, e se prepare para alguns dos momentos mais tristes das animações. O primeiro episódio aqui é o Burrito. Eu acho interessante como esse episódio seria um completo 7/10 se não tivesse os 30 segundos finais do episódio. Por que isso acontece, você me pergunta? Bem, o episódio começa com algumas cenas que ainda não fazem sentido e os três ursos resolvem ir a um restaurante envolvendo o Burrito. O Pardo aceita um desafio que ele teria que comer uma grande quantidade de burritos em uma hora. E de um jeito bem impressionante, ele vai varrendo completamente o desafio. Mas no último burrito algo estranho acontece. Ele estranhamente gosta dele, sem ter a vontade de comer como os outros. Ele sentia um sentimento de segurança e conforto, então, do jeito mais desesperado possível, ele foge. Depois de ferrar o Panda e o Polar com a conta, ele começa a fazer tudo com o Burrito. Leva ele para os filmes, brinca com ele em parque de diversões, até tirar fotos hilárias com esse bicho. Tudo estava indo perfeito. Agora eles tinham um novo amigo. Mas, por outro lado, seus irmãos estavam começando a se preocupar com isso. Polar e Panda vão à internet e começam a achar artigos de pessoas que se apaixonaram pelos alimentos e começam a se preocupar com o Pardo. Será que esse era o seu caso? Sendo esse o caso ou não, eles não queriam correr o risco de ter um irmão se casando com um burrito. Então, eles chegam à conclusão que precisavam fazer algo. Na noite, eles começam um plano e no momento em que temos um flash de um momento no passado, Panda e o Polar substituem o burrito e saem correndo com ele. Mas o Pardo vê e sai correndo atrás. Estando desesperado, falando na terceira pessoa, parecendo em um estado primitivo. Ele fica desesperado por um pedaço de carne, mas os outros dois ursos estavam assustados, sem saber o que fazer. E no momento, o raio cai e acaba destruindo o burrito. O Pardo de primeiro momento morre por dentro. Foi um susto enorme na hora, mas felizmente ele acaba se recuperando depois de ver os dois irmãos que tinham ao seu redor. E aquilo parecia ser o fim de um episódio esquisito e esquecível. Um episódio sobre o personagem principal se aproximando de um burrito era algo estranho sem explicação, até agora. O episódio dá um fade out e a última cena aparece. Vemos uma equipe de bombeiros e ele estava encarregando toda uma força-tarefa para resgatar um animal que estava sofrendo e chorando. Dando uma olhada, vemos um urso na árvore e ele não conseguia descer. Ele estava chorando e morrendo de medo. Ninguém estava lá para ajudar, até que um bombeiro chegou e acalma o animal. Agora tudo faz sentido. Todo o conforto do Pardo vinha exatamente por causa desse momento da sua vida. Ele certamente não se lembrava, mas tinha uma vaga memória do quanto aquilo significou para ele. Uma memória que o fez apegar nesse burrito, ao qual ele recusava largar porque fazia bem para ele. Agora você percebe o valor desse episódio. Não é só um momento esquisito, tudo é uma grande história para o Pardo, essa memória da infância. Reassistindo esse episódio fica tudo tão mais triste e ele certamente vira algo de se apreciar, indo de um episódio ok para algo lindo. Ok, essa é certamente o mais esquecível das três. O episódio em questão não é ruim, mas parece que ela é muito abaixo dos demais. De qualquer forma, não me leve a mal. Ele explica perfeitamente quem o Panda é e por que ele é assim. Talvez um dos personagens mais irritantes dos desenhos, como eu disse nesse vídeo meu, mas ele tem um motivo pra isso, e é esse motivo que vamos entender agora. O episódio começa mostrando a rotina do Panda. Aparentemente ele estava em experimento e a rotina dele era bem monótona. Acordava, comia e era isso. Até que um dia algo mudou. Como uma forma de experimento, as pessoas que o controlavam colocaram outro Panda ali dentro. Só que não era uma espécie viva. De qualquer forma, aquilo mudou a vida do Panda, porque era alguém que ele poderia falar sobre seus pensamentos. Mesmo com o Panda 2 não falando, na cabeça do Panda ele o escutava e certamente falava com ele, que na verdade era o reflexo dos pensamentos reais do Panda. O que importava é que os dois se divertiam muito, eles brincavam, ficavam felizes um pelo outro, zoavam e até dormiam junto. Aquilo era incrível, mas certo dia tudo mudou. Ao ver uma luz, o Panda fica curioso para ver o que era. Na verdade, ele sempre ficou, mas nunca conseguiu alcançar aquele lugar. Exceto que dessa vez ele tinha alguém para ajudar. O bicho o ajuda e, meus amigos, essa é a reação de uma pessoa ao descobrir na internet. O Panda estava maravilhado. Ele passa um tempo olhando para aquela tela da TV. Tudo era impressionante. Ele se apaixona pela cultura pop, os animes, as séries, a tecnologia, tudo aquilo. E, meus amigos, isso explica pra caramba quem o Panda é hoje.
seja o quão obcecado ele é por tecnologia ou todo esse apego dele por garotas de anime. E ele não poderia só continuar assim, vivendo naquele lugar. Ele precisava sair daquilo. Ele até tentava brincar com o Panda 2, mas não era a mesma coisa. Então, à noite, ele pensa em um plano de fuga. Conversando com o Panda 2, eles chegam à conclusão. Assim, no outro dia, o Panda pega o Panda 2 e foge pelo duto. Na tentativa de chegar à suposta caixa mágica que ele tinha visto, ele encontra uma TV desligada. Nada estava pegando e ele não tinha a menor ideia de como ligar aquilo. Mas, apesar disso, ele viu algo maior que aquela caixa. Ele viu várias caixas mágicas. E tentando se empolgar, um funcionário aparece. O Panda se esconde, mas eventualmente eles descobrem, obrigando o Panda a fugir. Ele chega na porta, mas não sabia como abrir, até ele achar uma janela. Ele tenta escapar por lá, mas não conseguia alcançar. Então o Panda 2, em um ato heróico, o ajuda. Entretanto, ele não pede ajuda do Panda para fugir junto, o que o entristece, mas ele tinha que seguir. Chorando pela perda de seu amigo, o Panda se esconde e consegue fugir daquele lugar, mas não antes sem ter perdido a única pessoa que se importou com ele até aquele momento. Todo esse sacrifício pelo Panda valeu a pena. Agora ele poderia finalmente experimentar a vida, e apesar da perda, o Panda finalmente estava livre para seguir o seu próprio caminho. Esse episódio mostra muito como o Panda foi moldado a ser como ele é, não só considerando o óbvio pelo amor que ele tem por cultura pop e coisas nerds, mas também como ele trata a sua vida, da sua relação com seus dois irmãos ou quão reservado ele é. Eu sinto que tudo isso aconteceu porque ele teve esse apego ao Panda 2 na infância e perdeu ele, e por isso ele trata essa amizade com seus irmãos desse jeito. Olhando desse modo, você começa a apreciar esse episódio. Mas bem, eu acho que chegou na hora da gente entrar no episódio que realmente me deu vontade de fazer esse vídeo: a origem do Polar, a.k.a. o melhor episódio de Urso Sem Curso. Então se preparem que vamos cobrir o melhor, mais emocionante e mais incrível episódio desse show que todo mundo ama. O Polar é certamente o melhor dos três ursos na opinião da maioria das pessoas. Isso acontece porque ele é só incrível e tá sempre fazendo algo maneiro, mas posso te contar um segredo? Nem sempre foi assim. Em Yuri e o urso, conseguimos ver isso. Ele estava perdido, sozinho, cansado, sem saber o que fazer, em um mundo repleto de caçadores. Poderia ser questão de tempo para ele ser pego. Felizmente, em uma tentativa de fuga, ele acha um abrigo, um lugar que ele poderia ser comida, e entrando lá reparamos duas coisas. 1, por que diabos o Canadá tá tão grande nesse mapa? E 2, o Polar finalmente conseguiria comida. Mas no momento que ele iria saciar a sua fome, o Yuri aparece. E ele não parecia ser muito leve. O Polar se esconde, mas o Yuri o acha. Uma perseguição ocorre e, usando da sua velocidade, o Polar consegue escapar, mas fazendo o Yuri se machucar no caminho. Mas vendo essa oportunidade de fuga, o Polar sente pena. Ele não poderia simplesmente deixar o Yuri morrendo ali. Então o Polar decide o ajudar, mas depois de ajudar a se cuidar, o Yuri percebe que não tinha por onde aquele pobre coitado daquele urso ir. Algo interessante aqui é que o episódio não tem muitas palavras, muito porque o episódio foca no Polar e ele não fala. Uma das poucas palavras do episódio é o Yuri falando na terceira pessoa pro Polar, o que explica o fato do Polar falar na terceira temporada. Então dá pra ver o apego que esse urso vai ter a esse cara. Apesar de estar meio receoso, ele vê o quanto os caçadores queriam atrás do urso polar e deixa ele morar com duas condições. Ele seguiria todas as instruções do Yuri e o Polar, por tudo que é mais sagrado, não abriria aquela caixa. De qualquer forma, o episódio segue e tudo estava indo bem. Vemos uma montagem e descobrimos que, caramba, todo esse tempo foi esse senhor que ensinou tudo que o urso polar sabia. A usar o machado, a cozinhar, a ler, a escrever. E caramba, esse cara foi um mentor ótimo. De início, o Polar falha, mas ele vai lentamente aprendendo, indo até o ponto de ensinar matriz pro Yuri. Caramba, vocês têm noção quão difícil é aprender matriz? No mais, tudo estava indo perfeitamente bem. O Yuri agora curado e o Polar estava forte, tendo alguns dos melhores dias da sua vida. E eu acho muito divertido ver como em todas essas histórias de origem, todas tiveram um momento em que eles estavam se divertindo muito. Mas, bem, assim como nas outras, nós tivemos um triste fim. Certo dia, o urso polar estava olhando para a caixa que Yuri falou para não abrir, e ele teve uma curiosidade. O Polar não resistiu e abriu a suposta caixa, e acabou descobrindo sobre o passado do Yuri e como ele tinha uma família. Aparentemente, aquele cavalo significava muito para ele. Os dias acabaram passando e pintou uma ideia em sua mente. Na tentativa de alegrar a única pessoa que ele poderia contar, o Polar decidiu entregar o presente, uma cópia exata daquele cavalo de madeira que significava tanto para ele.
ele. O Yuri toma um susto. O Polar tinha respeitado praticamente a sua única regra. Aquilo era demais. O Yuri tenta subir o tom, mas se assusta quando o Polar quebra a foto de uma vez. Destruído, ele não vê outra alternativa a não ser expulsar o urso. Mas acontece que tudo acaba piorando quando o Polar cai na armadilha dos caçadores. Vendo aquilo, Yuri corre para ajudar e o liberta daquela armadilha, o levando em sua moto de neve. O problema é que em determinado momento ela quebra. Os dois estavam sem saída. De um lado tinha os caçadores o cercando e do outro um mar imenso. O Yuri então faz a única coisa que ele poderia fazer, cortando um pedaço de gelo e forçando o Polar a ficar em alto mar por um tempo. No fim do episódio temos duas visões, o Polar triste pela perda de seu único amigo, mas agora com o machado do Yuri e com uma promessa de que o honraria, e a outra de um velho homem que agora começaria a apreciar as coisas que a vida deu, inclusive com um cavalo de madeira que ficaria ao lado da foto de sua família. É muito impressionante como, quase sem diálogos, os produtores do show fizeram a gente criar um vínculo por dois personagens e pegarmos apreciação por um cara que sequer apareceria mais no desenho. Eu gosto muito de Ursos Sem Curso e como eles conseguem tratar assuntos divertidos e de temas sérios ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, vemos uma história de apego, de como o Pardo não estava apenas preso a um burrito por nada. Uma história de liberdade, como o Panda queria escapar de sua rotina para não repetir os mesmos passos sempre. E uma história de conexão, e como algum dia o Urso Polar teve alguém que o entendia ao seu lado. Nenhuma das histórias começou bem. Um estava preso em uma árvore, o outro em um experimento, o outro pior ainda em um ambiente hostil que queria o caçar. Mas apesar de tudo, Urso Sem Curso mostrou que apesar de todas essas controvérsias, esses três algum dia conseguiriam se encontrar e ter no fim uma história muito bonitinha de aceitação. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. Um agradecimento especial ao Eduardo Moraes. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!